Vamos lá, galera. Vamos começar, então, aqui a nossa aulinha de hoje. Eu preparei, então, a última parte do capítulo de semelhanças. A gente vai falar um pouquinho agora sobre razão áurea, tudo bem? Vamos embora. Razão áurea, então, é um conteúdo que, como eu já falei para os senhores, não é um conteúdo que é ainda costume do Enem, cara, mas é um conteúdo que cai em muitos vestibulares, muito mesmo. E eu acredito que daqui a pouco vai começar a cair no Enem, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber a respeito da razão áurea seria como dividir um segmento na razão áurea. Bom, pessoal, dividir um segmento da razão áurea é a forma mais, vamos falar assim, harmônica que eu tenho para fazer essa divisão. É claro que, quando eu falo de harmonia, a harmonia está associada a uma proporção, a proporcionalidade, ok? E é interessante que a gente, no nosso corpo, por exemplo, tem vários segmentos divididos da razão áurea. Por exemplo, o seu dedo, né? Se você pegar o seu dedo, galera, esse pedaço aqui de cima, ó, tem uma divisão áurea daqui. E depois, esse outro pedaço aqui divide todo o seu dedo na razão áurea, ok? Pessoal, braço e antebraço também. Se você pegar o braço e o antebraço, você vai perceber que essa parte é ligeiramente maior do que essa partezinha aqui. E aí você tem que o nosso cotovelo, ele divide o nosso braço inteiro também na razão áurea. Isso acontece com o umbigo. Se eu pegar do umbigo para baixo, percebe que é um pouquinho maior do umbigo para cima. Gente, o umbigo também divide o nosso comprimento inteiro na razão áurea. E isso acontece não só no ser humano, mas acontece em formigas, borboletas, elefantes, nos animais como um todo. Tá? Então, como é que eu faço para dividir alguma coisa na razão áurea? Então, primeira coisa, ó, considere o segmento de reta aí, que a gente tem o segmento AB, que eu vou começar aqui, então começa no ponto A e ele finaliza no ponto B, tá bom? Bom, eu vou pegar o ponto médio aqui, ó. Na hora que eu pego o ponto médio, galera, significa dizer que eu dividi esse segmento em duas partes iguais. O ponto médio não é razão áurea, tudo bem? Para estar na razão áurea, você tem que ter um pedaço ligeiramente maior do que outro pedaço. Então, nesse caso, o ponto P, se ele dividir isso aqui na razão áurea, vai acontecer o que a gente chama de proporcionalidade. Mas o que importa, a princípio, é você vai ter um pedaço, que eu vou chamar de A, ligeiramente maior que o outro pedaço, que eu vou chamar de B. Tudo bem? Se isso estiver na razão áurea, vai significar o quê? Que todo segmento é proporcional às suas partes. Eu acho legal tomar até nota disso aí. Galera, coloca aí. Todo segmento é proporcional às partes. Eu vou até escrever isso aqui, tá bom? Todo segmento é proporcional às partes. Todo segmento é proporcional às partes. Bom, ó, eu vou mutar todo mundo aqui. Acho que vai ficar um pouquinho melhor. Bom, então vamos lá. Galera, o que isso significa do ponto de vista matemático? Não se esqueçam. O que é uma proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões. Como é que vai funcionar a proporção quando você tiver razão áurea, né? Quando você tiver a razão áurea. Você vai falar que todo segmento vai ser o A mais B, o tamanho todo, vai estar para a maior parte, vai estar para A, assim como a maior parte, que é A, vai estar para a menor parte, que é B. Quando essa proporção existir, você fala, dividir um segmento na razão áurea. Então, repito, todo tamanho está para o maior pedaço, assim como o maior pedaço está para o menor. Tudo bem até aqui? Beleza. Pergunta aos senhores, quem é que está sendo dividido por aqui? Pessoal, quem está sendo dividido por aqui? Iniciar a legenda. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Quem está sendo dividido aqui, ó, vai ser o primeiro pedaço e o segundo pedaço. Tantos os dois aqui estão sendo divididos por A.
Então, aqui eu posso falar que a primeira parte, A, está sendo dividido por A, e o segundo termo também, B, está se dividindo por A. E isso é igual a A dividido por B. Ok? O que eu estou querendo fazer com vocês aí? Quem é o número áureo? Tá? Quem é a razão áurea? Bom, a razão áurea eu vou chamar desse tamanho. O grande, que é o A, dividido pelo pequeno, que é o B. Tá bom? Então, eu vou fazer o maior pedaço, A, dividido pelo menor pedaço, B. E aqui eu vou fazer uma consideração. Ó. Considere o X sendo isso. Quem? O maior tamanho A dividido pelo menor tamanho B. Então, o que eu vou fazer de conta aqui? Atenção. A dividido por A. A dividido por A dá 1, mais. Pessoal, cuidado. B dividido por A. B dividido por A é o inverso desse A dividido por B. Então, A dividido por B eu chamei de X. Então, B dividido por A eu vou chamar de 1 sobre X. O inverso de X. Tudo bem? E, por fim, o último é A sobre B. Galera, esse A sobre B é exatamente o X que eu quero descobrir. O que é o X? O X é uma razão. Razão de quem? Do maior tamanho, A, pelo menor tamanho, B. Pessoal, agora percebam que aqui eu cheguei numa equação do segundo grau. E para resolver essa equação do segundo grau, primeiro eu vou multiplicar ela por x, para vocês verem a equação, né? Na verdade, ela ainda não é uma equação do segundo grau. Então, galera, eu cheguei numa equação que tem um denominador. Para eliminar esse denominador, eu vou multiplicar todo mundo por x. Bora. Primeiro, 1 multiplicado por x. Deixa eu colocar a cor certa. Vamos lá. Então, primeiro, 1 multiplicado por x vai dar x. Depois, o 1 sobre x multiplicado por x vai dar mais 1. E, por fim, o último termo, o x multiplicado por x, vai ser igual a x ao quadrado. Eu cheguei numa equação que é chamada equação característica do número áureo. Ou seja, equação característica do número áureo. Ou seja, toda vez que você tiver uma equação desse tipo, e é bom até dar uma decorada, vale até um flashcard aí, x ao quadrado é igual a x mais 1. Se você resolver isso, você vai encontrar o número áureo, a razão áurea, ok? E eu queria resolver essa equação com vocês só uma vez. Então, vamos embora. Para resolver essa equação, você vai escrever, então, x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Então, esse x eu subtraí, esse 1 eu subtraí e cheguei nessa equação, que também é legal ter ela decorada, mas uma é consequência da outra. Tá certo? Para resolver uma equação do segundo grau, você tem dois caminhos: Bhaskara ou some-produto. Aqui, galera, só dá para fazer Bhaskara. Então, primeiramente, vamos fazer o tal do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, o delta é igual, o valor de b é menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes o valor de a é 1 e o valor de c, menos 1. Então, esse delta vai ser igual a 1 menos 1 ao quadrado, positivo vai dar 1, e aqui vai ficar, desculpa, menos, né? Menos 4ac aqui. Menos com esse menos vai ficar mais 4, significa dizer que esse delta é igual a 5. Ok, então vamos continuar. Continuando, então, fazendo a formulazinha de Bhaskara, né? Pessoal, fazendo a formulazinha de Bhaskara, x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Então, aqui, substituindo as coisas, eu vou ter menos b vai dar 1, mais ou menos raiz de delta, mais ou menos raiz de 5, dividido por 2a, que vale 2. Percebam que aqui eu tenho dois resultados, um positivo e o outro negativo. Como eu estou na geometria, o resultado negativo a gente despreza. Desprezando o resultado negativo, eu vou tirar aquele menos. Então, gente, ó, como esse x é maior que 0, então o que você vai ter? Você vai ter que o x vai ser igual a 1 mais raiz de 5 dividido por 2,
que eu vou preferir colocar isso como sendo raiz de 5 mais 1 dividido por 2. E aí, outro decoreba que eu quero que vocês tenham na cabeça. Pessoal, para quem ainda não conhece prazer, esse número é o número áureo, que eu quero que vocês tenham decorados. O número áureo ele vai ser igual a raiz de 5 mais 1 dividido por 2. Tudo bem? Decora isso aí para mim. Bora. Vamos lá, então. Passando para outro aqui. Então, ó, decorado. O que eu quero que vocês tenham decoradinho aí, pessoal? Eu quero que vocês tenham decorado esse número φ. Ó, ele vai ser chamado de fisão, tá bom? Quem vai ser fisão? Fisão é um número que eu acabei de encontrar. Raiz de 5 mais 1 dividido por 2. Esse é o número fisão. Esse vai ser o nosso assunto da aula de hoje, tá? Bom, se você pegar uma calculadora e você fizer esse númerozinho lá, você vai encontrar um número aproximado 1,618. Só que ele é um número irracional, ele é um número infinito, tá? Então, 1,618 é um número áureo. Eu prefiro que vocês decorem mais a fração do que o próprio número, tá bom? 1,618 é, vou falar assim, na minha opinião, ele é secundário. Ele é secundário. O que eu quero? O que é o fisão? O que é esse número que eu acabei de encontrar aqui? Esse número que eu acabei de encontrar é uma divisão de quem por quem? O maior tamanho dividido pelo menor tamanho. Então, se eu pego o tamanho grande, divide pelo tamanho pequeno, isso vai dar raiz de 5 mais 1 sobre 2. Fisão. O que eu quero fazer agora? Inverter isso. O que eu quero inverter? Dividir o menor tamanho pelo maior. Eu já vi também isso cair em alguns lugares de vestibulares, tá bom? Então, vamos lá? Quero fazer aqui junto com vocês. Isso é o que a gente vai chamar de fizinho, tá bom? Quem vai ser fizinho, galera? Fizinho vai ser o inverso de fisão. Essas são duas letras gregas. Fi maiúsculo, esse aqui, e Fi minúsculo, esse aqui. Ambos são designados como números áureos, tá? Então, quem vai ser o fizinho? Inverte o fisão. Você vai pegar essa fração que está aqui, ó, e vai inverter ela. Inverter essa fração significa dizer que em cima vai ficar igual a 2, e embaixo vai ser igual a raiz de 5 mais 1. Como é que eu faço para resolver essa conta? Resolver essa conta, você vai racionalizar. Racionalizar é multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. E aqui, raiz de 5 menos 1. Bom, então esse fizinho vai ser igual a quanto? Em cima, eu não vou multiplicar nada, eu vou deixar 2 que multiplica raiz de 5 menos 1. Já embaixo, eu faço ou chuveirinho ou produto notável. Quem não lembra do notável, ó, pega e chuvera, que você vai chegar exatamente onde eu quero. Que produto notável eu vou usar aqui? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, raiz de 5 elevado ao quadrado, vai dar 5, menos o quadrado segundo, 1 elevado ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 1. Bom, vamos continuar essas continhas aqui. Quem vai ser o fizinho? Em cima, repito. 2 que multiplica raiz de 5 menos 1. Embaixo, 5 menos 1 vai dar 4. Olha que legal. Posso simplificar esse número em cima com esse número de baixo, dividindo por 2. Em cima fica 1, embaixo fica 2. E eu cheguei na resposta. E eu cheguei na resposta que eu queria. Que seria, em cima, raiz de 5 menos 1. Embaixo, 2. Atenção. Mais um flashcard da aula de hoje. Fizinho, raiz de 5 menos 1 sobre 2. Tudo bem? Pessoal, então, duas coisas que eu quero que vocês tenham como número áureo. Fisão, que é o grande dividido pelo pequeno, é raiz de 5 mais 1 sobre 2. E agora o fizinho. Quem é o fizinho? O fizinho já é o contrário, que é o pequeno, o menor tamanho, dividido pelo grande, que é o maior tamanho. Se você pegar agora o pequeno e dividir pelo grande,
Isso vai dar raiz de 5 menos 1 sobre 2. Combinados? Beleza? Tempinho para vocês copiarem aí e darem uma olhada se vocês entenderam esse papo de fisão e fizinho. Fisão, razão áurea, grande pelo pequeno, raiz de 5 mais 1 sobre 2. Fizinho, razão áurea, pequeno pelo grande, raiz de 5 menos 1 sobre 2. Vai lá, dúvidas? Alguma pergunta aí? Copiaram? Não se esqueça, ó, se tiver muito rápido, fala para mim, tá? Luiz, vai mais devagar. Se tiver muito devagar, fala para mim, Luiz, ó, pode dar uma acelerada, tá bom? Fiquem à vontade aí. Professor? Oi. Esse número fizinho, ele não seria outra número raiz, a outra raiz que encontrou? Não, quando resolveu a equação? Seria menos outra raiz. Ó, presta atenção. O que a gente encontrou lá, Euric, foi dois números. 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Ou seja, eu encontrei o 1 mais raiz de 5 sobre 2 e eu encontrei o 1 menos raiz de 5 sobre 2. Esse foi o fisão, mas esse não é o fizinho. O fizinho é com o sinal trocado, ó. Não é 1 menos raiz de 5, é raiz de 5 menos 1. Então, esse número você pode falar que é menos o fizinho, tá? Entendeu, Euric? Entendi, sim. Obrigado. Beleza? Pessoal, mais uma pergunta? Então, vamos embora, vamos continuar. Bom, tem uma questãozinha, então, a respeito de divisão áurea, tá bom? Como é que é essa questão? Gente, pega para mim, então, por favor, a apostila dos senhores, ó. Nós estamos lá na página 59, a questão número 31. Se você não tiver com a apostila aberta, você pode ir acompanhando aí, então, o que está escrito no nosso slide, né? Então, a primeira questãozinha da aula de hoje é, canal UERJ. Depois de tirar as medidas de uma modelo, Jorge resolveu fazer uma brincadeira. Esticou uma linha reta AB, cujo comprimento é metade da altura dela. Então, ó, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, ó, pessoal, eu estiquei esse tamanho aqui, ó, AB, e ele falou que esse tamanho AB é metade da altura dela. O que significa falar isso? Que se esse tamanho aqui eu chamar de A, pessoal, a altura dela vai valer 2A. Então, essa foi a primeira informação. Tudo bem? Continuando, então, aí. Segunda informação. Ligou o ponto B até o pé da moça. Então, ó, eu peguei o ponto B, que está aqui em cima, esse ponto B, e eu liguei do ponto B até o pé da moça. Ok? Fechei um triângulo aí, olha lá. Fez uma rotação, esticou uma linha, tá. Aqui, ó, ele já falou aqui, ó, deixa eu dar um destaque aqui, fez um triângulo e o ângulo que ele fez aqui foi um ângulo de 90 graus, ou seja, um triângulo retângulo aí. Bora, vamos ler o terceiro tópico. Terceiro tópico, fez uma rotação de BA com centro no ponto B, obtendo o ponto D de dado sobre BC. Então, ó, fez uma rotação de BA com centro no ponto B. Então, é como se fosse um compasso. Eu peguei esse tamanho aqui, ó, rodei esse tamanho. Eu fiz uma rotação dele, ó. Então, rodei esse cara até aqui para encontrar esse ponto aqui, que ele chamou de ponto D de dado. Pessoal, vê se ficou claro essa rotação que eu fiz. Se foi feita uma rotação, significa dizer que esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui. Ou seja, esse pedaço, já que tem uma circunferência com centro no ponto B, vai ficar que aqui esse tamanho é o raio, logo esse tamanho aqui também é o raio, vai valer A. Bora, bora, vamos devagarzinho. Se você não entendeu alguma parte, pergunta para mim, por favor. Professor, pode repetir a rotação? Sim.
Então, o que eu fiz? Ó, eu vou tentar fazer essa figura aqui do lado. Ó. Você tem esse tamanho aqui, ó, que seria o tamanho AB, ok? Eu centrei aqui e esse tamanho você rodou até aqui, ó. Então, você fez uma rotação desse tamanho, como se fosse uma circunferência, ó. Se eu continuar aqui, é uma circunferência, tudo bem? Mas eu peguei só um pedaço dessa circunferência. Eu peguei o tamanho AB e rodei ele até chegar aqui. Então, com isso, esse tamanho é A, que é o raio da bagaça, e esse tamanho também vai ser A, que é o raio. Luana, ficou claro? Melhor, pior ou a mesma coisa? Se não entendeu, pode falar, eu tento explicar de novo. Mesmo? Beleza, então vamos lá. Por fim, quarto, pessoal, quarto e último. Ele fez de novo uma outra rotação. Então, calma aí, deixa eu colocar na figura, ó. Esse tamanho aqui é A, né? Bom, quarto, ele fez uma nova rotação. Agora ele rodou o segmento CD, com centro no ponto C e determinou o ponto E. Então, deixa eu fazer essa rotação, vou fazer até com outra cor aqui, ó. Vou pegar essa verde aqui. Pessoal, agora eu peguei o ponto C, vai ser o centro. Eu peguei o tamanho CD de dado, desculpa, né? Esse tamanho daqui até aqui. E eu rodei ele para cá. Rodei ele para cá. Significa dizer que esse tamanho aqui, ó, esse tamanho aqui, vai ser igual a esse verde aqui. Tudo bem? Então, se eu disser que esse tamanho aqui vai valer B, esse tamanho verde até aqui, ó, também vai ser igual a B. Certo? Então, ele fez duas rotações. A primeira com centro no ponto B, encontrando o A de um lado, o A do outro. E a segunda com centro no ponto C, encontrando B de um lado e B do outro. Por favor, vê se até aqui ficou claro essas duas rotações. A rotação no ponto B, encontrando o A, é A. E a rotação no ponto C, encontrando B e B. Pessoal, dúvidas? Beleza, então vamos embora. O que o cara perguntou para nós? Aí, perguntou o seguinte: para sua surpresa, o segmento CE deu a altura do seu umbigo. Então, ó, pessoal, esse tamanho que ele falou aqui, CE, que está de verdinho, que eu destaquei de verde, foi exatamente o tamanho do umbigo. E aí, o que ele fala? Se o tamanho AB, galera, se o tamanho AB como sendo uma unidade de comprimento, tomando AB como sendo uma unidade de comprimento, o que ele quis falar com isso? Simplesmente, esse tamanhozinho que eu chamei de A, gente, fala que vale 1, uma unidade de comprimento, ele fica igual a 1. Esse tamanho, então, A é igual a 1. Olha aqui, esse tamanho 2A vale 2. E considerando raiz de 5 igual a 2,2, o cara pergunta quanto é que vale o tamanho CE. Ou seja, quanto é que vale de C até E. Ele está perguntando quanto é que vale da onde até onde, de C até E. Quanto é que vale a altura do umbigo, ele pergunta quanto é que vale o B. E aí? Sabendo que o tamanho A vale 1, quanto é que vale o B? Se você entendeu a minha teoria, se você entendeu a minha teoria, você vai simplesmente pensar no seguinte, ó, umbigo da pessoa. O umbigo da pessoa divide a altura dela na razão áurea. Tudo bem? Na razão áurea. E aí você pode pensar de duas formas. Pequeno pelo grande ou grande pelo pequeno. Então, a primeira forma de eu pensar, primeiro modo, tá bom? Primeiro modo é, eu já sei que se eu pegar o tamanho maior e dividir pelo tamanho menor, isso vai ser o número áureo fissão. E o que eu fiz? Nossa, como é que eu desfaço isso? Foi mal, pessoal, não sei o que eu fiz aqui, beleza. Bom, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, então. Qual é o maior segmento? Gente, o maior segmento é
do umbigo até o chão. Esse aqui é o maior segmento. O maior segmento é o B. Dividido pelo menor segmento. O menor segmento é do umbigo até a cabeça. Do umbigo até a cabeça. Vamos lá. Todo esse tamanho aqui, eu sei que vale 2. Ok? Esse 2 foi dividido em duas partes. A primeira parte aqui, que é B, e a segunda parte aqui de cima. Logo, essa segunda parte é de todo o tamanho 2. Eu tiro o pedaço de baixo, vale B, e encontro o tamanho de cima. Ou seja, o menor segmento, o segmento que fica embaixo, vai ser igual a 2 menos B. E isso é o φzão, aquele número que eu pedi para vocês decorarem, que é raiz de 5 mais 1 dividido por 2. Bora, 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 bora. Pontapé inicial da questão. Vê se ficou claro tudo que eu falei, por favor. Beleza, galera? Tudo bem? Vê se tudo ficou claro. Pode repetir o 2 menos B? Posso. Ó, então eu vou pegar essa figura aqui. Todo tamanho é o tamanho da moça, é o comprimento todo dela, que o problema sugeriu que você colocasse como 2 unidades de segmento. Aqui embaixo é o ponto C, aqui em cima é o ponto A, e aqui no meio tem o umbigo da pessoa, né? Esse umbigo da pessoa aqui, ele chamou de ponto E. Bom, daqui até aqui embaixo, foi esse B aqui, ó, Luana, esse B que eu falei, ó. Então, eu chamei esse tamanho aqui de B. Tudo bem? Então, todo segmento vale 2. Aqui embaixo é B, aqui em cima é o que sobrou. O que sobrou de quem? De tudo, você tira essa parte de baixo. De tudo que vale 2, você tira essa parte de baixo, que vale B. Você vai ter a parte de cima. Perceba que se você somar 2 menos B com esse B, esse corta, vai dar o 2. Vê se ficou claro. Todo o tamanho é 2, o de baixo é B, então o de cima é 2 menos B. Beleza. Então, vamos continuar lá, vamos continuar aqui, pessoal. Continuando, então. Eu quero encontrar o valor de B. E aí, eu vou substituir o que ele falou. No lugar do raiz de 5, ele pediu para colocar quanto? 2,2. Então, vamos fazer isso? Então, vai ficar aqui B dividido por 2 menos B vai ser igual, no lugar do raiz de 5, coloco 2,2 mais 1 dividido por 2. Fazendo essas continhas aqui, 2,2 mais 1... Professor, Oi. Onde que ele fala que está na proporção da razão áurea? Na verdade ele não falou. Quem falou fui eu. Eu falei o seguinte para vocês, e por isso que eu coloquei como primeiro modo, tá? Se você lembrasse que o nosso umbigo divide a nossa altura na razão áurea, você faria o problema mais rápido. Ah, entendi. Tá bom? Mas depois eu vou fazer, Letícia, sem essa informação que eu acabei de dar para vocês, que seria um decoreba mesmo. Tá bom. Tá bom? Obrigada. De nada. Então, vamos lá, pessoal. Então, em cima ficou 2,2 mais 1, vai dar 3,2. 3,2 a metade disso. Então, a metade de 3,2, isso aqui vai ficar, então, a 1,6. Então, eu vou ter que B dividido por 2 menos B dá 1,6. Ok? Produto cruzado. Fazendo produto cruzado, você vai ter esse vezes esse. Vai dar B igual a esse vezes esse. 1,6 vezes 2 vai dar o 3,2 menos 1,6 vezes o B. Beleza? Vamos embora? O que eu vou fazer agora? Dos dois lados, eu posso somar 1,6B. Que daí esse corta com esse. E a gente vai ter B mais 1,6B vai dar 2,6B igual a 3,2. Passando, dividindo, 3,2 em cima, 2,6 embaixo. Ok? O que eu posso fazer aqui? Em cima vai ficar 32, que eu multipliquei por 10. E embaixo vai ficar 26, que eu multipliquei por 10. Simplificando por 2, em cima fica 16.
e embaixo fica 13. Então, a minha resposta, 16 dividido por 13. E se eu olhar para as alternativas, né? O cara quer saber se isso vai dar 1.3, 1.2, 1.1 ou 0. Mas antes de continuar, quero saber se até aqui está claro. Todo mundo acompanhou até aqui? Ok. Então, aqui, pessoal, o que eu tenho que fazer? Nada mais nada menos do que fazer essa divisão. O 1.6, eu vou dividir... 1.6, desculpa. 16, né? 16, eu vou dividir por 13. Isso vai dar 1. 1 vezes 13 dá 13. 16 menos 13 dá 3. Gente, eu vou começar a dividir agora a parte decimal, abaixo o próximo número, que é o 0, né? 30 dividido por 3 vai dar 1, 2 ou 3? Com certeza 2, né? 2 vezes 13 vai dar 26. 26 vai sobrar o 4. Então, ó, resposta 1.2. Resposta certa, letra B de bola. Então, essa é a primeira forma que tem para fazer essa questão. Como é que eu fiz essa questão? Pessoal, nada mais, nada menos um decoreba, tá? Se eu sei que o umbigo está na razão áurea, se eu pegar o tamanho grande, que é do umbigo até o pé, dividir pelo tamanho pequeno, que é do umbigo até a cabeça, isso vai dar razão áurea. Raiz de 5 mais 1 sobre 2. Resposta letra B. Alguma dúvida até aqui? Então, posso passar? Vamos embora, passando aí. Segundo modo de resolver a primeira questão. Segundo modo é não assistir a aula do professor Luiz. Não assisti a aula dele. Se eu não assisti a aula dele, então eu não sabia que tinha razão áurea ali. Se você não sabia que tinha razão áurea, o que você ia fazer, então, no dia do problema? No dia da questão. Vamos lá. Pessoal, você vai fazer o seguinte. Então, eu limpei a tela para a segunda forma. Primeiro, ele me sugeriu que esse tamanho aqui eu chamasse de 1. Ele me sugeriu que esse tamanho todo aqui, ó, eu chamasse de 2. Chamasse de 2. Tudo bem? Então, e aqui é um triângulo retângulo. A primeira coisa que eu tinha que fazer é encontrar o tamanho da hipotenusa. Por favor, o que eu teria que fazer para encontrar essa hipotenusa aqui, que eu vou chamar de tamanho X? Para encontrar a hipotenusa, eu ia fazer um teorema de Pitágoras. Fazendo o teorema de Pitágoras, você vai ter, então, que x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tudo bem? Então, você vai ter que x ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado dá 1, mais 2 ao quadrado dá 4. Significa dizer que o x vai ser igual a 1 mais 4 vai dar 5, raiz quadrada de 5. Eu não vou colocar o 2.2 ainda, porque eu quero que vocês trabalhem com uma coisinha para você visualizar mais para frente. Eu tenho uma intenção aqui, tá? Eu vou deixar como raiz de 5 mesmo. Beleza? Hipotenusa raiz de 5, todo mundo ok? Então, continuando. E aí, o que ele falou? Ele sugeriu que você fizesse um tal de rotação, né? Pessoal, ele pediu que você pegasse esse segmento aqui, rotacionasse ele e jogasse para cá. Então, esse tamanho que está aqui, que eu estou destacando em laranja, só esse pedaço aqui, ó, vai valer 1. Se esse pedaço vale 1, é aquele mesmo raciocínio que eu fiz antes. Então, quanto é que vai valer esse pedaço aqui de baixo? Bom, o raiz de 5 foi dividido no pedaço de cima com o pedaço de baixo. A soma dos dois tem que dar raiz de 5. Então, se de todo o tamanho, que é raiz de 5, eu tiro o tamanho de cima, que é 1, eu vou ter esse pedaço aqui, CB, o pedaço embaixo. Raiz de 5 menos 1, pessoal, todo mundo compreendeu? Beleza? Então, esse tamanho é de todo raiz de 5, eu tirei o menor, que é 1, ficou raiz de 5 menos 1, e o problema sugeriu que eu pegasse e rodasse daqui até aqui, ó. Se eu pegar e rodar daqui para cá, significa dizer, então, que esse tamanho azul
vai ficar igual a esse tamanho azul. Ou seja, a pergunta do problema, que é de C até E, vai ser raiz de 5 menos 1. Raiz de 5 menos 1. Tudo bem? Beleza? Logo, de C até E vai ser igual a raiz de 5 menos 1. Agora sim, eu vou substituir. O que ele pede? No lugar do raiz de 5, eu coloco 2,2 menos 1. Então, o tamanho de C até E vai ser igual a 1,2, como a gente tinha descoberto. Ok? E atenção, ó. Atenção. Agora é a parte mais legal que eu queria que vocês olhassem, ó. Galera, atenção aqui comigo. Pega agora, por favor, e divida o maior tamanho pelo menor tamanho. Vamos lá. O maior tamanho, que é... Ah, não, vou fazer ao contrário, desculpa. Pessoal, vou fazer ao contrário aqui. O que seria o contrário? Pegue e divida o menor tamanho pelo maior tamanho. Deixa eu fazer o contrário aqui. Quem é o menor tamanho desse segmento aqui? É o que eu encontrei. Esse aqui, ó. Raiz de 5 menos 1. E quem é o maior tamanho? O tamanho todo vale 2. Olha aqui, ó. Quando eu pego o menor tamanho e divido pelo maior, olha o que eu encontrei. Raiz de 5 menos 1 sobre 2. Eu encontrei o que eu falo de fizinho. E isso meio que demonstra aquilo que eu pedi que vocês decorassem, né? O umbigo divide o nosso corpo na razão áurea. Beleza? Ok? Resposta certa continua sendo letra B. Então, você fazia da forma decorada, tendo o número decorado na cabeça, ou você fazia o Pitágoras ali. Letícia, ficou claro o que eu falei? Sim, obrigada. Beleza. Tinha mais alguma dúvida? Professor, rapidinho, licença. Fala, Júlia. Eu não entendi por que o senhor usou o maior segmento como sendo todo, e da outra vez a gente tinha usado, tipo, 2A menos B. Tudo bem. Eu vou voltar 2 slides para trás lá, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Vamos no primeiro slidezinho que eu escrevi aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó. Uhum. Então, você tem duas formas. Eu vou voltar para essa definiçãozinha aqui, ó. Você tem duas formas de fazer. Como é que você divide alguma coisa na razão áurea? Todo tamanho está para o maior pedaço, assim como o maior pedaço está para o menor. Uhum. Tudo bem? Então, quando eu falo grande pelo pequeno, você pode considerar o grande todo o tamanho, o A mais B, beleza? Beleza. E aí, nesse caso, quem vai ser o pequeno? O tamanho A. Uhum. Foi isso que eu fiz lá. Que é a mesma coisa que pensar da maneira que talvez você tenha sugerido, que é o maior tamanho, que é o A, para o menor tamanho, que é o B. Perceba que esses dois raciocínios são o quê? Ó, iguais. Sim. Beleza, Entendeu? obrigada, viu? Então, quando eu falo grande, pequeno, pode pensar duas formas. O maior pedaço dividido pelo menor, ou você pode pensar todo o segmento pelo maior. Tá bom, obrigada. Beleza. Mas foi boa pergunta. Bora, pessoal. Mais teoria. Uma outra coisa, então, ó, a primeira coisa que pode cair numa prova de vestibular, divisão áurea. Tá bom? Divisão áurea, então a gente já viu. Agora, triângulo áureo. Primeiro, eu queria que vocês tomassem nota. Pode anotar aí, vai, no caderno. Como se a gente tivesse assistido aula mesmo, né? Eu costumo ditar para vocês as coisas, né? Então, bora. Anota aí. Um triângulo é dito áureo quando os seus lados estão na razão áurea. Acho que agora eu vou escrever aqui. Um triângulo é dito áureo quando os seus lados estão na razão áurea. Traduzindo, se eu pegar o tamanho grande e dividir pelo tamanho pequeno, vai dar raiz de 5 mais 1 sobre 2. Se eu pegar o tamanho pequeno e dividir pelo tamanho grande, isso vai dar raiz de 5 menos 1 sobre 2. Tudo bem? Pessoal, a saber, existem
dois triângulos áureos aí, tudo bem? Quais seriam os dois triângulos áureos? A saber, os triângulos áureos possuem os ângulos internos iguais a 72, 72 e 36 graus. Então, 72 graus, 72 graus e 36 graus. E aí é um decoreba também, para mim um flashcard, tá? Falou de triângulo áureo, tem que vir esse cara imediatamente na cabeça. Então, um triângulo áureo é um triângulo isósceles, tem dois ângulos iguais, tá bom? E quais são os ângulos deles? 72 graus e 36 graus. Apareceu isso, triângulo áureo. Beleza? Na cabeça, então, o que você vai ter? Pessoal, se isso aqui é o triângulo áureo, significa dizer que se você pegar o tamanho grande, quem vai ser o tamanho grande? O tamanho grande é o tamanho AC, que podia ser igual a esse tamanho aqui, BC, porque eles dois são iguais. Então, eu vou falar o tamanho AC dividido pelo menor tamanho, que seria a base, seria o tamanho AB. Isso aqui vai ser igual a quem? Raiz de 5 mais 1 sobre 2. Então, basta ter os ângulos de 36, 72, 72 para você fazer essa afirmação. O grande pelo pequeno é raiz de 5 mais 1 sobre 2. Beleza? Ah, também podia ser o contrário, né? O pequeno pelo grande seria raiz de 5 menos 1 sobre 2, tá? Propriedade do triângulo áureo. Ó, propriedade. Pessoal, o que eu vou falar aqui agora só vale para o triângulo áureo. Se você pegar e tirar a bissetriz, ó, pega e tira a bissetriz, o que a bissetriz faz? Divide o ângulo ao meio, 36, 36. De um dos ângulos da base, esse triângulo que eu estou destacando aqui, ó, o triângulo verde, ele vai ser também áureo, porque aqui é 36, 72 e aqui vai ser 72. Então, essa é a grande propriedade que você tem que ter na cabeça, tá? Isso só vale com o triângulo áureo. Tirou a bissetriz do ângulo da base, eu formei um novo triângulo verdinho. E aquele triângulo verdinho lá também vai ser um triângulo áureo. Se ele também vai ser um triângulo áureo, significa dizer que o triângulo pequenininho verde e o triângulo grandão serão semelhantes. E aí rola uma semelhança, tá? Então, essa é a propriedade. Qual é a propriedade? Deixa eu anotar ela aqui para vocês. Tirando a bissetriz de um dos ângulos da base, vírgula, formamos um novo triângulo semelhante ao grandão, semelhante ao original, ou seja, também áureo, Lembra que eu falei assim que são dois triângulos áureos que eu falei, né? Os triângulos áureos possuem os ângulos internos iguais a 72, 72 e 36. Foi a primeira que eu falei, né? Gente, existe um outro triângulo também chamado de triângulo áureo, que é esse outro que vai estar aqui, ó, que eu estou destacando ele agora aqui em azul, ó. Esse triângulozinho aqui, ele também vai ser um triângulo áureo. E quais são os ângulos internos dele? O primeiro está aqui 36, o segundo está aqui 36, e se você fizer a lei angular de Tales, esse aqui é 108. Então, só complementando a teoria aqui em cima, iguais a 72, 72 e 36, ou qual que seriam os outros? Gente, 36, 36 e 108. Esses dois são chamados triângulos áureos. O mais comum, o que mais cai nos vestibulares, pessoal, é o de 36, 72, 72, tá bom? Esse é o que mais cai. Aquele outro ali de 36, 36, 108, muito pouco frequente. Beleza? Então, vamos embora. Vamos para uma questão. Pessoal, peguei uma questão extra aqui, tá? Uma questãozinha do ITA. Vamos embora, vai ser legal, vai ser bom. Vamos lá, vai. Fica comigo. O comprimento da diagonal de um pentágono regular de lado medido 1, uma unidade, é igual à raiz positiva de qual equação? Gente, então ele falou o comprimento da diagonal de um pentágono regular. Tá ok? Então, olha o que eu vou fazer. Ó, presta atenção. Eu tenho um pentágono
Eu sei que um pentágono é um polígono de 5 lados. É um polígono de 5 lados. Muito feio o meu pentágono. Ele não está nada regular. Deixa eu tentar fazer de novo aqui. É isso aqui. E ele quer o comprimento de uma de suas diagonais. O que é interessante quando eu faço as diagonais de um pentágono? Primeiro, quantas diagonais tem o pentágono? Pessoal, eu vou fazer, então, primeira diagonal 1, segunda diagonal 2, terceira diagonal 3, quarta diagonal 4, quinta diagonal 5. Então, um pentágono é um polígono que número de lados coincide com o número de diagonais é o único, né? Então, ele tem 5 lados e 5 diagonais. E o interessante é essa partezinha que está aí, ó, em laranja. Essa parte que está em laranja é chamada de pentagrama. Tudo bem? É aquela estrela de 5 pontas. E é interessante a gente ter aqui, pessoal, que o pentagrama, tudo ali vai estar na razão áurea. Tudo vai estar na razão áurea. Tá bom? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma circunferência aqui do lado de fora. Ok? Eu vou colocar uma circunferência do lado de fora. E eu vou usar essa figura que está aí. Como eu sabia que eu não ia dar conta de desenhar isso bonitinho, olha o que eu fiz, pessoal. Eu peguei e já coloquei essa figura que está aqui do lado, ó. Tá? Recurso da tecnologia também pode nos ajudar a fazer algumas coisinhas, tá bom? Perceba que eu não coloquei o pentágono, tá bom? Então, o pentágono ele teria que estar aqui do lado, ó. Eu coloquei apenas a parte que me interessa, a circunferência e o pentagrama. Tá? Ele quer saber o tamanho de uma das diagonais. Então, por exemplo, ele quer saber quanto é que vale esse tamanho aqui. E ele deu uma informação. Qual foi a informação que ele deu? O lado do pentágono mede 1. Então, sabendo que esse lado aqui mede 1, quanto é que vale o tamanho da diagonal? Pessoal, primeiro, dá para perceber que o pentagrama vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Significa dizer que ele vai dividir a circunferência em 5 arcos e, como é regular, iguaizinhos. A primeira pergunta que eu faço aos senhores é: quanto é que vale cada um desses arcos aqui? Então, esse arco aqui, gente, vai ser a circunferência completa, que seria 360 graus, dividido em 5 partes iguais. Se você pegar 360 e dividir em 5 partes iguais, dividir 5 partes iguais, isso aqui vai dar 72 graus. Primeira aula de geometria plana, ó. Eu vou pegar agora esse ponto aqui, que está em cima da circunferência, e existe agora um ângulo. Esse ângulo que tem vértice em cima da circunferência, a gente chama de ângulo inscrito. Né? Ângulo inscrito. E esse ângulo inscrito, ele enxerga um certo arco da circunferência. E a relação entre ângulo inscrito e arco é de 2:1. Então, a gente lembrando nas nossas primeiras aulas lá de geometria plana, e inclusive a gente estava ainda na forma presencial, pessoal, essa relação sendo de 2:1 significa dizer, então, que o arco é o dobro do ângulo, ou o ângulo é metade do arco. Significa, então, que se esse camarada aqui vale 72 graus, o ângulo, pessoal, é de 36 graus. Então, essa é a primeira teoria que eu quero que vocês tenham na cabeça aí. Bom, então vamos lá. Bom, mas isso vale para esse, isso vale para todo mundo, tá? Então, ó, eu vou apagar aqui. Isso vale para esse cara, vai valer para todo mundo. Ou seja, esse ângulo aqui também é um ângulo de 36 graus. Segunda coisa que eu quero que os senhores tenham na cabeça aqui, ó, presta atenção. Eu vou fechar aqui, então, o meu pentágono, né? Esse aqui é o lado do pentágono, que o problema sugeriu que vale 1. Então, esse lado vale 1. E aí, eu quero descobrir quanto é que vai valer esse ângulo aqui agora todo, ó, o ângulo que está em verde. Para a gente descobrir o ângulo verde, eu tenho que pegar, então, que esse arco aqui é um arco de 36 graus. Pela mesma, desculpa, 36 não. É um arco de 72 graus, né? 72 graus. E esse arco aqui, ó, também é um arco de 72 graus. 72 graus. Significa dizer, então, ó, que esse ângulo todo aqui, ele vai enxergar um arco que começa no 72 e acaba com outro 72. Ele também é um ângulo inscrito. Se ele também é um ângulo inscrito, ele é metade desse arco todo. 72 mais 72 dividido por 2, esse ângulo aqui, ó, é de 72 graus. Oi, Luiz. Oi? Explica um pouco por que 72, por favor? Sim, explico sim. Então, ó, primeiro,
Você tem que perceber que ele é o ângulo inscrito. Ele é o ângulo inscrito. Quem é o ângulo inscrito? Deixa eu começar tudo de novo aqui, para ficar mais fácil de você visualizar. Então, ó, se eu pegar esse vértice aqui e eu for até aqui, esse ponto, e depois for até lá em cima. Tá vendo esse ângulo que está em verde aqui? Esse ângulo que estou destacando em verde, ó, esse ângulo que eu estou destacando em verde aqui, ele tem vértice em cima da circunferência. O vértice está aqui, ok? Ok, Ana? Ok. Beleza. Sim. Então, ele é um ângulo inscrito. A relação entre ângulo inscrito é que o ângulo é metade do arco que ele enxerga. Qual é o arco que ele enxerga? O arco que ele enxerga é de 72 mais 72. Mais 72. Então, é um arco de Entendi. 144. Então, esse cara é metade dele, ele vale 72. Beleza. Tá claro? Tá claro, entendi. Obrigada. Beleza. Então, significa dizer, galera, que esse ângulo também é de 72. 36, 72, 72. Vou apagar essa minha figura horrorosa e eu vou tentar fazer esse triângulo verde que está aqui agora, ó, fora do meu pentagrama. Então, o que eu tenho sobre esse triângulozinho verde? Esse ângulo aqui em cima é um ângulo de 32. Esse ângulo aqui embaixo é um ângulo de 72. E esse ângulo que está aqui do lado também é um ângulo de 72. Opa, 36. Não 32, desculpa. 36. 72, 72. Triângulo áureo. Esse tamanho aqui embaixo é o lado do pentágono, que o problema me sugeriu que vale 1. Sabendo que o pentágono tem lado 1, ele pediu quanto é que vale esse tamanho, que é a diagonal do pentágono. Quanto é que vale esse tamanho, que vale x. Professor, Oi. mas essas diagonais poderia escolher qualquer uma, que todas elas teriam o mesmo valor? Ou não? Sim, sim. Por quê? Porque ele falou a palavra regular, ó. É um pentágono regular. Se é um pentágono regular, todas as diagonais terão o mesmo valor. E aí, como é que eu vou resolver, então, essa questão? Para resolver essa questão, pessoal, é a propriedadezinha que eu expliquei no slide anterior, a propriedadezinha que a gente tem que ter na cabeça se o triângulo for áureo. Qual é a propriedade? Tira a bissetriz aqui de baixo, ó. Tira a bissetriz. Se você está tirando uma bissetriz, significa dizer que esse ângulo que está aqui é a metade, 36 graus. Na hora que eu tirar essa bissetriz, vai formar um novo triângulozinho aqui. E esse novo triângulo, 36, 72, 72, também vai ser áureo. Mas para cá, o que eu quero é, além de ser áureo, vai ser semelhante ao triângulo grandão. Os triângulos são semelhantes quando tiverem dois ângulos iguais. Então, perceba que nos dois triângulos, no grande e no pequeno, tem 36, e tem 72, tem 72. Então, vou fazer uma semelhança aqui, tá bom? Bom, como é que vai funcionar essa semelhança? Atenção, x, ó, pessoal, x é tudo isso aqui, ó. X é tudo isso aqui, tá certo? X é todo o tamanho. E o triângulo grandão, ele é isósceles. Então, é x de um lado, x do outro. Triângulo isósceles. O triângulo pequenininho, que eu acabei de destacar ele aqui, ó, ele também é um triângulo isósceles. Tem 72, 72, quer dizer que esse lado aqui é igual a esse. Esse tamanho aqui vale 1. Mas o mais legal e o interessante que eu tenho para matar essa questão é olhar esse outro triângulozinho que está aqui, ó, que eu estou destacando aqui ele em amarelo. O que vai ter esse triângulo? Esse ângulozinho aqui também vai ser 36 graus. Esse triângulo também vai ser esse ângulo, desculpa, também vai ser 36. Então, você vai ter aqui sendo 36 e aqui também sendo 36, por causa da bissetriz, ó. Bissetriz, tá certo? Então, esse triângulo que está aqui em cima, né, que eu coloquei aqui em amarelo, galera, ele também vai ser isósceles. Então, esse tamanho aqui é igual a esse tamanho. Ou seja, então, ó, galera, então, nesse triângulo que está em amarelo, aqui é 36, aqui é 36, é isósceles, então vai gerar esse lado igual a esse. Ou seja, esse pedaço aqui também vai ser igual a 1. Conclusão, a grande conclusão que eu tiro agora é que o tamanho x foi dividido em duas partes. O primeiro tamanho é 1 e o segundo tamanho vai ser igual a 1 menos x. Então, ó, esse aqui é 36 graus
Para matar a questão, semelhança. Eu vou fazer uma semelhança, uma igualdade entre duas razões. Entre os lados do triângulo grande e os lados do triângulo pequeno, oposto a 36 graus e oposto a 72 graus. Me ajuda, então, a fazer isso aqui. Pessoal, quem está oposto a 36 graus no triângulo grande? Ó, 36 graus, oposto no triângulo grande, esse tamanho vale 1. E agora, quem está oposto a 36 graus no triângulo pequeno? Triângulo pequeno, 36 graus está aqui. Oposto a 36 graus no triângulo pequeno, 1 menos x. Continuando a semelhança, quem está oposto a 72 graus no triângulo grande? Pessoal, 72 graus está aqui no triângulo grande. No triângulo grande, vale x. E, por fim, quem está oposto a 72 graus no triângulo pequeno? 72 graus está aqui, no triângulo pequeno vai ser 1. E com isso eu montei a minha semelhança de triângulos. Ó, caiu o triângulo áureo em qualquer prova de vestibular, é essa semelhança que você tem que saber fazer. Destacando aqueles dois triângulos isósceles. Esse triângulo aqui, de 36, 72, 72, gerando esses dois lados iguais. Pessoal, e esse triângulo aqui, ó, de 36, 36, 108, não coloquei, mas aqui é 108, né? Gerando também outro triângulo isósceles. E aí você monta a semelhança. É sempre isso. Professor, não é x menos 1? Pessoal, obrigado, Gabriela. É x menos 1 mesmo, tá? Atenção, não sei por que eu sempre faço esse vacilo aqui, ó. Sempre cometo esse vacilo. Atenção, ó. Pessoal, aqui eu coloquei 1 menos x, ó. Galera, aqui eu coloquei 1 menos x, ó. Mas não é assim. É sempre do grande você tira o pequeno. O tamanho grande, nesse caso, é o x. Todo tamanho grande é o x. Você tira o pequeno, que é 1. Sim, então, consertando aqui, ó, é x menos 1. Bora lá, produto cruzado, então. Produto cruzado, vai. Esse vezes esse. Vai fazer x, que multiplica x menos 1, é igual a esse vezes esse. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, fiz o produto cruzado. E agora? Agora chuvera, né? Vamos fazer chuveirinho para cá, chuveirinho para cá. Você vai ter que x ao quadrado menos x é igual a 1. E agora subtrai 1. Então, vai ficar aqui x ao quadrado menos x menos 1 é igual a 0. E se você lembrar do nosso primeiro slide, eu falei que isso aqui era a equação característica do número áureo. Eu pedi até que vocês, de repente, decorassem isso, né? Se vocês tivessem decorado, ó, resposta certa, letra E, você ter feito conta nenhuma, apenas com decoreba lá. X ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Que seria aquele primeiro modo que eu falei. Qual seria o primeiro modo? Olha lá. Professor, isso aqui é a razão... Isso aqui é a razão áurea, né? Deixa eu fazer aqui do lado, ó, a mesma questão. Segunda forma de fazer essa questão. Isso aqui é um triângulo áureo, não é? Se isso aqui é um triângulo áureo, significa dizer que se você pega o maior tamanho e divide pelo menor tamanho, isso aqui vai dar a razão áurea. Qual é o maior tamanho? X, que seria o maior lado, dividido por menor tamanho, 1, que seria o menor lado. Isso aqui é a razão áurea. Ok? Isso aqui é o fizinho. Desculpa. Isso aqui é o fisão. E qual é a característica da equação do segundo grau do fisão? X ao quadrado menos x menos 1 é igual a 0. Foi aquela primeira equação que a gente fez. Se você tivesse mais teoria, você conseguiria matar a questão mais rápido, sem ter enxergado todas as semelhanças. Dúvidas? Vamos lá. Última, então, parte que a gente vai fazer aqui seria o retângulo áureo, tá bom? Retângulo áureo aí. O retângulo áureo. O que seria o retângulo áureo? Pessoal, quando que uma divisão é dita áurea? Uma divisão é dita áurea quando? Quando você tiver um segmento e se você fizer o tamanho grande pelo pequeno, isso vai dar razão áurea. Ou se você fizer, gente, o pequeno pelo grande, isso vai dar o inverso da razão áurea, né? Isso é o que a gente chama de divisão em partes
vamos falar, dividindo um segmento na razão áurea. Tudo bem? Quando que um triângulo é dito áureo? Um triângulo é áureo quando? Quando ele for um triângulo isósceles. E se você pegar o tamanho grande e dividir pelo pequeno, vai dar raiz de 5 mais 1 sobre 2. Um número áureo. E quando então que um retângulo é dito áureo? Um retângulo é dito áureo quando? Quando seus lados estiverem na razão áurea. Tá certo? Ou seja, o maior lado pelo menor, raiz de 5 mais 1 sobre 2. Ou menor pelo maior, raiz de 5 menos 1 sobre 2. Ficou claro? Então você pode tomar nota aí. Toma nota. Anota para mim, por favor. Eu vou anotar também junto com vocês aqui. Um retângulo é dito áureo quando? Coloca aí. Um retângulo é áureo quando os seus lados estão na razão áurea. Os seus lados estão na razão áurea. Bem, aqui na academia, se vocês lembrarem da sua sala, sempre tem uma janelinha lá nela, né? Pessoal, aquela janela é um retângulo áureo. Eu fiz de propósito, tá bom? Eu quis fazer desse jeito, tá? Então, vamos lá. Tem uma propriedadezinha muito legal do retângulo áureo, pessoal. Qual é a grande propriedade legal do retângulo áureo? Ó, eu vou fazer aqui com vocês, ó. Olha aqui. Atenção, ó. Todo retângulo áureo, você pode dividir ele em duas partes. A primeira parte aqui seria um retângulo. Tudo bem? Então, ó, todo retângulo áureo ele pode ser decomposto em duas figuras. A primeira figura, um retângulo, e a segunda figura, um quadrado. Tudo bem? Todo você pode fazer isso. Então, divide ele em duas partes, um quadrado e um retângulo. Esse retângulo que está aqui do lado, ó, esse retângulo que está aqui do lado, ele vai ser semelhante ao retângulo original. Então, a ideia seria o seguinte, ó, se eu pegar esse cara, ó, e colocar ele aqui dentro, e aí lembrando do papo da semelhança, né? Gente, se eu pegar e colocar ele aqui dentro, e se eu, ó, esticar ele aqui do ladinho, deixa eu fazer esse esticado aqui rapidinho. Esticar ele aqui do ladinho, ó, ele vai se encaixar certinho dentro do outro retângulo. Então, essa é uma propriedade super importante. Qual propriedade? Presta atenção. Se eu pegar, ó, e eliminar um quadrado do meu retângulo áureo, gente, vai existir um outro retângulo aqui do ladinho. E esse retângulo que está aqui do lado, ele vai ser semelhante ao retângulo grandão. Tudo bem? Beleza? Então, vamos anotar isso aqui do lado na propriedadezinha. Então, coloca aqui, ó, na propriedade. Ao eliminarmos um quadrado do retângulo áureo, o retângulo menor que aparece também vai ser áureo, ou seja, semelhante. Semelhante. Ok? Então, o que eu falei? Presta atenção aqui, ó. Galera, se eu pegar esse retângulo aqui, se eu pegar desse retângulozinho que está aqui, ó, desse retângulo, e eu eliminar esse quadrado que está aqui do lado, desculpa, se eu pegar esse retângulozinho e eliminar, galera, esse quadrado que está aqui do lado, o retângulo que sobra, ele também vai ser áureo e semelhante ao grandão. Essa é a grande propriedade. E vamos lá? Vamos para a última questão rapidamente aqui. Bora! Vamos lá, última questãozinha da aula de hoje. Página 58, questão número 30. Veja Lzão e Lzinho, o comprimento da largura do comprimento, desculpa, seja Lzão e Lzinho, o comprimento e a largura, respectivamente, de um retângulo que possui as seguintes propriedades. Então, ó, eu vou fazer um retângulo, eu vou fazer aqui um retângulo, e esse retângulo tem as seguintes propriedades. Quem é o comprimento? Ele me disse aqui, o comprimento é Lzão. Quem é a largura? A largura ele me falou que é Lzinho. Eliminando-se desse retângulo um quadrado de lado Lzinho, então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar esse aqui, e eu vou fazer esse camarada, que é um quadrado de lado Lzinho. Se ele tem lado Lzinho, significa dizer que esse tamanho aqui
vai ser Lzinho, e esse tamanho vai ser Lzinho. Resulta um novo retângulo, que vai ser semelhante ao primeiro. Então, esse novo retângulo que apareceu, que eu vou destacar aqui em amarelo, ele vai ser semelhante ao primeiro. Tal retângulo é chamado retângulo de ouro ou retângulo áureo. Determine o valor da razão. Determine o valor da razão, é chamada razão áurea, ou seja, determine quanto é que vale Lzinho sobre Lzão. Se você tem decorado, você mata a questão. Pessoal, se você tem decorado, qual é decorado? Lzinho é o pequeno, é o menor. Lzão é o grande, é o maior. Se eu pego o pequeno e dividido pelo maior e é razão áurea, vai ser igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2. Problema eliminado. Ok? Mas isso se você souber decorado. Se você não souber decorado, o que você vai fazer? Vai fazer uma semelhança. Uma semelhança, então, você vai montar uma razão entre o retângulo grande e o retângulo pequeno. E como é que eu faço semelhança de retângulos? Aqui você vai pegar o ladão e aqui você vai pegar o ladinho. Bora, vamos lá. Rapidamente aqui, vou matar isso aqui bem rápido. Pessoal, como é que eu mato isso aqui bem rápido? Você vai pegar primeiro o ladão do retângulo grande. O ladão do grande. Quem é o ladão do grande? Lzão. Está para o ladão do pequeno. O pequeno é esse aqui, amarelo, né? Quem vai ser o ladão do pequeno? Gente, o maior lado do pequeno é o Lzão. É o Lzinho, desculpa. Lzinho. Assim como você pega o retângulo grande, o ladinho do grande. Quanto é que vale o ladinho do grande? Lzinho. Está pro ladinho do pequeno, galera. Quem vai ser, por favor, o ladinho do pequeno? O pequeno é esse, o ladinho é esse aqui, ó. Então, quanto é que vale esse tamanho? Lzão menos Lzinho. Ok? Essa é a semelhança. Deixa eu acelerar aqui, depois a gente abre para perguntas. Eu vou inverter essa fração, ó. Inverte essa fração aqui. Lzinho sobre Lzão. E para manter a igualdade, inverte essa fração aqui. Seria Lzão menos Lzinho dividido por Lzinho. Então, eu inverti as duas aqui. Tá bom? O que eu faço? Eu vou chamar essa razão aqui, eu vou chamar essa razão de x. Eu vou chamar essa razão de x. Então, vou ficar Lzinho sobre Lzão vai ser igual a Lzão sobre Lzinho menos Lzinho sobre Lzinho. Dividir essa subtração em duas frações. Lzinho sobre Lzão eu chamei de x. Então, x vai ser igual Lzão sobre Lzinho vai ser o inverso de x. E Lzinho sobre Lzinho vai ser 1. Multiplica todo mundo por x. X ao quadrado vai ser igual a 1 menos x. E aqui eu chego numa equação do segundo grau. Cuidado que ele é um pouco diferente, né? Aqui, ó, seria menos para ser aquela que eu pedi para vocês decorarem. Aqui vai ser mais. Com mais, o que você vai fazer? Primeiro, Bhaskara. Delta vai ser igual a menos b, ou b ao quadrado, né? 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes 1, vezes o c, que é menos 1. Esse delta vai ser igual a 1 mais 4, esse delta vai dar 5. O valor de x, então, o x vai ser igual a menos b, vai ficar menos 1, mais ou menos raiz de 5 dividido por 2. Aquele mesmo passo, galera, sabendo que o x é positivo, você vai pegar só o resultado positivo. Raiz de 5 menos 1 sobre 2 foi o resultado dele. Bom, então, galera, é isso aí. Continue estudando, tá? Continue estudando, a gente não pode parar. A gente vai ter mais um capítulozinho aí, que é relações métricas no triângulo retângulo, que a gente vai ver no próximo. E depois a gente vai fazer um mini simuladinho online. Vai ser bem legal, vai ser bem interessante, tá? Preciso finalizar agora, rápido, porque tem outra aula começando, tá bom? Falou, gente. Brigadão, beijinho. Ó, qualquer coisa pode me falar no WhatsApp da academia, que hoje eu vou estar com o WhatsApp da academia aqui. Valeu, gente. Até mais ver.